E nesse vídeo vamos apresentar 5 maneiras de otimizar o seu tempo utilizando o ChatGPT. Ele é focado para iniciantes e mostrarei como aplicá-los, esses casos de uso, no seu dia a dia, liberando espaço na sua agenda para que você execute essas atividades que você estava querendo há muito tempo fazer. Exemplo 1, resumir grandes textos. Você já se deparou em algum momento que tinha algum artigo, algum documento ou um texto muito comprido que iria tomar muitos minutos preciosos do seu tempo para ler ele e você na verdade só queria entender o contexto ou de uma maneira geral o que significava aquele texto ou aquele artigo? Pois bem, neste momento eu vou mostrar como podemos simplificar a sua vida utilizando o ChatGPT. Eu tenho essa matéria da UOL, do Brasil Escola, falando sobre a independência do Brasil. Como vocês podem ver, o conteúdo é extenso, o que me tornaria muitos minutos para lê-lo. Então, venho ao ChatGPT e peço: resuma este texto e me forneça os principais pontos-chave. E coloco toda a matéria que eu copiei do UOL e trago aqui para o ChatGPT. Ele inicialmente fala da independência do Brasil, que ocorreu em 1822, no dia 7 de setembro, me apresenta 10 pontos-chave e no final faz um pequeno resumo das mudanças políticas, sociais e econômicas. Exemplo 2, prós e contras. Muitas vezes em nossas vidas deparamos com dilemas ou dúvidas. Será que eu mudo? Será que eu continuo da forma como que está? O ChatGPT pode te ajudar muito nisso. Vamos dizer que você esteja pensando, quero mudar de emprego. E neste momento você começa a pensar em dias, horas, será que eu mudo, será que eu não mudo? E vem muitos pensamentos em nossa mente. O ChatGPT ele pode já te trazer várias dúvidas que talvez você tenha ao seu alcance de imediato para você já começar a refletir e colocar se realmente é o momento de mudar ou não. Vamos para o exemplo prático. Me fale os prós e contras de mudar de emprego. Ele me forneceu 5 prós, entre eles salários e benefícios, assim como ambiente de trabalho, e 6 contra, adaptação, expectativa versus realidade. Aqui foi uma pergunta genérica, mas caso você queira algo mais específico sobre você mesmo, muda ou não muda de emprego, por que não perguntar dessa forma? Que tipo de informação você necessita para eu saber os prós e contras para uma possível mudança de emprego? O GPT me fez algumas perguntas divididas em 8 tópicos que facilitará na precisão da resposta dele, se devo ou não mudar de emprego. E após você responder as perguntas do ChatGPT, ele vai te trazer os prós e contras. Lembrando que ele não envolve sentimentos. Essa é uma decisão sua. Acrescentar, além dessas decisões técnicas, se vale ou não vale a pena, o sentimento: eu estou sentindo que é o momento de deixar minha empresa, que eu trabalho, que eu devo ir para uma nova oportunidade ou não. Exemplo 3, planejamento de suas refeições. Nessa vida corrida que nós temos, com muito estresse, muitas atividades, sobra pouco tempo para cozinhar. E muitas vezes a gente se depara com poucos ingredientes em casa. Basta pedir ao ChatGPT: olha, tenho esses ingredientes, que sugestões de receita você me dá? Tenho alface, cenoura, ovo, arroz, feijão, salsinha, cebola, alho, sal, pimenta e limão. O que você sugere de receita? Primeiro ele traz a quantidade de receita para cada ingrediente e logo na sequência fornece as instruções de como preparar a comida. Exemplo 4, analogias, citações, anedotas. Muitas vezes deparamos com aquela vontade de colocar uma frase de impacto em uma apresentação que você gastou horas construindo, pensou nas frases, pensou que conteúdo será compartilhado, mas e agora? E aquela frase de impacto? O ChatGPT ele é excelente para isso, porque ele foca exatamente no que você solicitar, voltada para o seu segmento. Vamos dizer que você esteja falando de meio ambiente, esteja falando de sustentabilidade, algo referente a esse mercado. Ao invés de você entrar no Google, procurar algumas frases de alguém famoso que falou sobre tal informação voltada a esse segmento, o ChatGPT te entregará de prontidão vários exemplos e quem citou aquela frase ou quem fez aquela analogia. Vamos para um exemplo bem prático. Vamos dizer que eu tenho esse trabalho falando sobre meio ambiente e sustentabilidade. Eu já tenho os meus 12 slides prontos e copio todo o conteúdo e faço a simples pergunta: baseado no tema abaixo, que citações você utilizaria no slide de agradecimento? E copio e colo logo abaixo as informações dos slides que eu montei.
E aqui temos várias citações do tema. O que eu mais gostei foi esse terceiro. A maior ameaça ao nosso planeta é a crença de alguém mais irá salvá-lo, de Robert Swan, porque o tema tem tudo a ver. Se essa é a sua primeira vez no canal Visionariar, não se esqueça de se inscrever para que todas as novidades sobre inteligência artificial você já saiba de imediato. E vamos ao exemplo 5, melhore sua habilidade com idiomas. Eu até já montei um vídeo falando sobre idiomas para iniciantes, quem queria ou quem quer aprender o inglês, mas nesse exemplo aqui nós temos, por que não, ao invés do inglês, também aprender espanhol, francês e mandarim. Existem várias formas que você pode praticar e aprender como fazer ou como lidar com os idiomas em outras línguas. Aqui eu só vou mostrar um exemplo bem prático de como que esse conteúdo ele pode ser enriquecedor para você que quer aprender uma nova língua. Eu quero memorizar as 1000 palavras mais utilizadas na língua inglesa. Você poderia me fornecer as 100 primeiras em uma tabela com a palavra e na outra coluna 2 exemplos para cada palavra? Deve conter inglês e a tradução para o português dessa palavra. E temos esse resultado maravilhoso com os exemplos em inglês e a tradução da palavra para o português na última coluna. E assim finalizamos esse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de dar o like, curtir, comentar e compartilhar com todos que possam se interessar por novidades ou tudo que tenha relação com inteligência artificial.